Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso videozinho sobre os índices, né, os principais índices da Bolsa. E a gente sempre começa pelo Ibovespa, né? Ibovespa que fez mais uma semana de correção, né? Se você olhar o gráfico semanal, ele já tem 3 semanas seguidas que ele está corrigindo. E nós tínhamos falado que ele tinha batido aqui na parte alta do canal, que ele podia sentir e vir buscar a parte de baixo desse canal. E ele já fez esse movimento, né? Ele bateu aqui, nessa semana ele veio exatamente na parte de baixo do canal, que também é a retração de 38,2% e que também era o topo anterior ali, mais ou menos a região. Pegando essa última correção como referência, se você comparar, ele já cumpriu pelo menos o mesmo tamanho da correção anterior, né? Mas depois de uma sexta-feira deixando um candle desse tamanho aqui, fica difícil você pensar que ele vai, né, voltar a subir a partir daí. Eu preciso pelo menos um ponto de retorno, né, fazer um sinal aqui de que romper a máxima desse dia para dizer que pode sim estar iniciando uma nova perna de alta, né? Para mim, o mais provável é ele corrigir um pouco mais, porque ele está em tendência de baixa no gráfico de 60. E se você olhar o gráfico de 60 minutos, ele fez uma coisa que a gente conhece, que é o tal do pivô de baixa, né? Ele rompeu aqui e fez um pivô de baixa. Então, se ele fez um pivô de baixa, a gente pode pensar aqui em qual é o alvo desse pivô. E o alvo desse pivô já foi praticamente atingido, né? 126.340. Né? Esse é o primeiro alvo. Então, a gente pode até dizer que ele já chegou nesse alvo. Porém, ele pode estar vindo buscar esse alvo aqui, né? De 124.140. Então, vamos aguardar na semana para ver o que o Ibov vai fazer para a gente chegar a alguma conclusão. Se ele passar, primeiro ponto é 124.520, depois 122.860. Se ele ganhar desse patamar de preço aqui, ele vem buscar os fundos anteriores, né? Fundos anteriores. O ICOM, o índice de comércio, também tinha deixado aqui, marcou o topo histórico e começou a corrigir. Então, a gente traçou aqui uma retração, né? E o primeiro ponto dele é aqui 5.480, que coincide aqui com os topos anteriores. Esse é o setor que está mais forte. Repara, ele chegou a furar esse patamar de preço e voltou, né? Deixou um pavio aqui. Pavio meio pequeno, né? Mas foi um rompimento falso por hora, né? Vamos ver se esse rompimento falso se confirma, se amanhã faz um candle positivo para poder continuar a tendência de alta, ou se ele vai romper isso aqui e buscar outros patamares de preço, né? No caso aqui, 5.400 é o próximo, né? Tem até um topo anterior aqui, então um ponto interessante a ser observado. 5.334 é o último ponto, né? Perdendo esse ponto aqui, ele indica que ele pode vir buscar aqui os fundos anteriores. Legal? Então, ICOM já foi. IEX, o índice de eletricidade, ele deixou um ponto de retorno e está fazendo uma correção. Vou traçar uma retração aqui para a gente ver aonde ele já atingiu essa retração, né? Entendendo isso aqui como perna 1, perna 2 e aqui uma perna 3. Né? Ele já está corrigindo aqui, fazendo uma perna 4. Então a gente entende que ele já rompeu aqui os 50%, né? No 81.620 e pode vir testar aqui o 80.690, né? E a partir daqui tentar lançar uma próxima perna. Deixa eu olhar o tamanho da correção anterior e ver, comparar aqui se está parecido. Ó, ele já fez o mesmo tamanho da correção anterior, então ele realmente pode começar a lançar uma próxima perna aqui. Vamos aguardar. O IFNC, eu tinha falado que ele estava numa região complicada, que era essa região desse topo com esse topo, né? Que ele poderia consolidar aqui, e ele chegou a testar essa região e já voltou para baixo de novo, né? Então ele já está fazendo uma correção. Tracei uma retração e pela retração você já vê que ele veio aqui nos 50%, né? Então ele já bateu aqui em 12.174, que é a região de 50%,
e pode estar vindo buscar a região aqui de 11.944, que é junto com essa LTB aqui, ou seja, um ponto interessantíssimo para ele parar. Tem topo anterior aqui também, né? Então ele pode ainda dar mais uma escorregadinha aqui para depois lançar uma nova perna de alta, né? Para cima, o problema é o topo anterior, não vejo nada acima disso aqui que possa atrapalhar, funcionar como resistência. O IMAT, semana passada, a gente viu que ele tinha furado a retração desse movimento aqui, né? Dessa perna aqui, ele furou a retração de 161, foi abaixo dela, e aí a gente traçou uma retração desse movimento aqui, né? Até onde essa correção pode ir caso ele resolva subir. E foi exatamente o ponto, né? Que ele resolveu subir, tinha só esse candle aqui, aí ele fez um ponto de retorno, e aí foi o único setor que subiu na semana. E ele já testou aqui o 6.850 e deixou um sinal gráfico aqui meio ruim, né? Deixou uma estrela cadente aqui, enfim. Mas se daqui ele pode, né, fazer perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3 e aí ter uma correção maior, ou a partir de agora ele pode lançar aqui uma perna 1 para lançar uma perna 2 e mudar a tendência no gráfico diário, né? Vou fazer o gráfico diário voltar para a tendência de alta. Para cima, um próximo problema aqui, ó, em 7.000, a região de fundo anterior, né? O topo anterior, ou seja, pode ser realmente um problema de muita dificuldade. E depois aqui 7.130. Passando daqui tem esse topinho e o topo lá em cima. Então, são os problemas para cima. E para baixo? Para baixo eu entendo como essa região de topo aqui, ela pode funcionar como suporte, né? Quando caiu aqui não funcionou, mas deu um rompimento falso, né? Rompeu, no dia seguinte já voltou. E o fundo, né? O fundo confirmado, aqui tem um fundo, então pode ser também onde ele sinta algum tipo de dificuldade para cair. O IMOB também marcou um ponto de retorno, deixou lá uma estrela cadente e começou uma correção, né? Ele fez uma correção e chegou numa região aqui bem interessante. A gente traçou uma retração para ver os possíveis pontos e ele chegou aqui no 999, que também tem esse retângulo branco aqui, que é uma região de bipolaridade, de memória de preço, né? Tem topo aqui, provavelmente deve ter fundo lá para trás, enfim. Então é um bom ponto para esse ativo parar aqui e tentar lançar uma próxima perna de alta. Caso ele perca esse ponto aqui, que é o último, né, que é o 61%, ele vem buscar o fundo anterior, né? Então, e para cima, a dificuldade dele está lá no topo anterior, está lá no 1090. O DI, ele continua fazendo o que ele sabe fazer. Ele está preso dentro desse caixote, subindo, descendo, está aqui, trabalhando aqui dentro, por enquanto ele não sair dessa região, eu não tenho muito o que fazer. Ou seja, eu preciso que ele ou rompa o topo, para a gente ver alvos, né? Entender isso aqui como perna 1, se uma perna 2 para lançar uma perna 3, ou ele rompa o fundo, para eu tentar pegar o tamanho dessa abertura e projetar ela para baixo, né? Ou aqui os fundos anteriores, né? Pegar aqui uma região de fundos anteriores, enfim. Enquanto ele estiver dentro desse caixote, eu não tenho muito o que analisar. O nosso dólar, ele está em tendência de baixa clara. E a correção que a gente tinha estudado era que ele poderia parar aqui no 38%, onde ele parou, ou ele poderia ir mais além, né? E ele não quis saber de corrigir mais. Ele parou exatamente aqui no 38,2 e já lançou uma nova perna de baixa. Onde ele pode ter dificuldade? Aqui, ó, próximo ponto de parada dele é aqui em 4.878, que é um fundo anterior. Então, de olho nesse patamar de preço, pode funcionar como suporte. Se passar desse ponto, você vai olhar para cá, ó, vai ver que não tem muita coisa para ele parar, está meio vazio, né? Então ele pode escorregar aqui até lá a casa dos R$4, que é onde está esse ponto aqui, tá? Então vamos observar o dólar, tendência de baixa, para cima, né? Ele vai ter problema aqui nesse topo anterior
e depois nesse outro topo anterior aqui, tá? Perna muito curtinha para traçar uma retração, vamos deixar o preço trabalhar para a gente depois ver para onde que pode ir o dólar. O índice Dow Jones, ele está num canal de alta há muito tempo, né? Um canal de alta longo, e a gente traçou a retração dessa perna aqui para entender aonde ele poderia vir corrigir. Ele veio corrigir aqui bem próximo dos 50%, mas testou aqui o 38% e já está lançando uma nova perna de alta. Diferente do nosso mercado, né, que caiu a semana inteira, o índice americano subiu, ele mostrou força, está subindo, o problema dele está aqui nessa região de topo, né? Esse problema aqui pode ser uma região onde ele tem uma certa dificuldade. E se ele resolver cair, provavelmente o problema dele está aqui nessa região onde tem dois fundinhos aqui e tem esse topo aqui também, tá? Mas para o mercado americano eu não vejo motivo para corrigir mais. Eu acredito que ele esteja lançando uma perna 3, ou seja, ele pode ter feito perna 1, perna 2 e agora vai lançar uma perna 3. O S&P 500 também, né, ele está num canal de alta claro, né, estava lá na parte alta desse canal. Ele marcou um topo ali, a gente chegou a traçar uma retração, mas ele não chegou nem a corrigir decentemente, né? Ele já chegou a corrigir um pouquinho, mas ele já lançou uma nova perna de alta, ou seja, ele pode estar fazendo perna 1, perna 2 para lançar perna 3, né? Ele rompeu o topo histórico e está seguindo o seu caminho. Também não vejo nenhum sinal de correção no S&P 500. O DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, ele apresentou uma forte correção na semana passada, né? E aí eu falei que ele tinha batido num ponto bacana. Talvez ele pudesse lançar uma nova perna de queda, né? E foi o que aconteceu nessa semana. Ele lançou aqui no dia seguinte, ele já mostrou força de queda e os outros dias também foram meio laterais, né? Vamos aguardar para ver se ele vai fazer perna 1, perna 2 e lançar perna 3, ou se ele vai reverter tendência e vai fazer perna 1, lançar aqui uma perna 2 para aí sim jogar uma perna 3 de alta. Se ele resolver subir para cima, tem esse topo aqui como problema, para baixo esse fundo aqui. Não vejo nenhuma coisa intermediária aqui que possa atrapalhar. E o EWZ, que é uma ETF brasileira, também em tendência de alta, como está o nosso mercado, né? Marcou um topo ali, fez uma correção, ficou meio de lado, ameaçou subir essa semana, mas na sexta-feira não teve jeito, ele fez devolveu aí 2 dias de alta, um dia só, e está testando a média aqui, né? Chegou aqui na região da média, essa média que está aqui é a média móvel de 20, aqui, ó, a média móvel de 21, ele tem aqui perna 1, perna 2, quem sabe ele está lançando uma perna 3, né? Mas para isso, ele precisa romper esse topo anterior aqui que ele sentiu, né? Quando ele chegou na sexta-feira, ele chegou a cutucar esse topo, mas na quinta-feira, na sexta-feira, ele devolveu tudo. Beleza? Para cima tem essa região de topo, para baixo tem essa região de fundo, e se olhar o gráfico semanal, você vê que tem uma resistência um pouco acima aí, né? Rompendo aquele topo lá, ó, tem uma região aqui onde também pode funcionar como resistência, e passando dessa regiãozinha aqui de fundos, ele vai ter problema só lá nos 48, 49 dólares. Beleza, pessoal? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e ligar o sininho. Na descrição de qualquer vídeo meu, você vai ter o link para minha comunidade no Sparkles. Aqui eu divulgo meus estudos que eu faço no meio da semana, que eu faço no fim de semana. Às vezes a gente analisa algum gráfico ou outro, enfim. Participa lá, interage comigo. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a semana que vem.